que é DMN Sonic aqui na área novamente, para poder trazer um upgrade, né? Uma atualização minha modificação na televisão CRT, para poder aceitar o sinal RGB. E assim a gente poder obter uma melhor imagem, né, nesse tipo de monitor. Então eu vou fazer um teste rápido aqui para poder demonstrar qual foi a atualização e também mostrar como foi feito, né? Qual o artifício que eu utilizei para poder conseguir essa imagem. Apesar que ainda não consegui uma imagem ideal para consoles, eu só consegui mesmo ainda por enquanto nas placas de arcade mesmo. Então vou ficar limitado às placas que eu possuo para poder fazer essa comparação. E aqui atrás já está rodando aqui a Sega Naomi com Marvel vs Capcom 2. Então vamos lá. Como vocês podem notar, ó, a imagem está bem cristalina, bem firme, né? Não está com borrão ou com algum tipo de sombra, né? Que é o que geralmente acaba gerando, né? Quando há um over nas cores, né? Podem ver que a imagem está bem nítida mesmo, né? Tá 100%. Aí tá aqui a minha Sega Naomi rodando, ó, Marvel vs Capcom 2, versão japonesa. Tanto que eu consigo utilizar os controles de Dreamcast, né? Aqui, ó, não pode ver. E a imagem trincando. Capcom presents. Marvel vs. Capcom 2. New Age of Heroes. Então agora vamos testar a placa Atomic Wave. Rodando a The King of Fighters Neo Wave aqui com a placa Atomic Wave. Ela é meio que uma irmã da Sega Naomi, então basicamente ela é um Dreamcast, né, disfarçado. Então, mas não por isso ela tem tantas similaridades em relação ao hardware. As cores, o ajuste é completamente diferente. Tanto vocês podem notar aqui que as cores elas estão um pouco mais acinzentadas. O ajuste das cores é completamente diferente. Mas ainda assim a imagem é bem cristalina. Agora vamos fazer um teste na Sega Titan Video. Aqui eu tô rodando aqui, ó, Sega Titan Video, ó, com o jogo Radiant Silvergun. Como tem um crédito aqui, ele não vai sair da tela de início. Então deixa eu só providenciar aqui o controle aqui para poder tirar da tela. Agora dá para fazer o teste certo agora com o controle ligado. Mas está aqui, ó, Sega Titan Video, né, a famosa STV, a Sega Saturno de cartucho. E aqui é o jogo Radiant Silvergun.
Novamente, aí a definição sempre próxima do que seria mesmo de um arcade, né, de um fliperama. Como pode ver, ó, se a imagem estabiliza, está difícil a câmera conseguir estabilizar. Agora estabilizou. A definição das cores, o verde, o amarelo, o vermelho, né? São cores que você consegue ter a noção de que de fato o balanço das cores está equilibrado, né? Principalmente o amarelo. O amarelo ele depende muito do verde. Então se o verde estiver muito forte ou muito fraco, você não tem o amarelo ideal. Então o amarelo é uma das cores que você consegue medir se realmente está bacana ou não a coloração da tela, né? Se ela está condizente com o que deveria ser realmente, né? Se o amarelo não estiver legal, é que você sabe que ou o vermelho ou o verde está com problema. E geralmente é o verde. O verde é o pior deles para poder fazer um equilíbrio perfeito das cores. Que é o que leva nessa minha atualização aqui feita na televisão. Não diretamente nela. Não foi indiretamente nela. Mas sim foi uma caixinha que eu fiz de intermédio que consegue equilibrar as cores de forma mais consistente, né? E isso dependendo de cada aparelho, porque cada aparelho tem um nível de cor diferente, né? Mas vocês podem ver aí, ó, o amarelo aí bem feito, ó, os polígonos, né, bem desenhados. A nave que eu estou tentando dar foco e não consigo. Então agora a gente vai testar a CPS 2. CPS 2 rodando Street Fighter 02 Alpha, edição Phoenix, né? Ou seja, imortal, não tem bateria suicida, né? Aqui novamente vocês vão ver que o gráfico está bem cristalino. Aqui já está rolando aqui a introdução já no jogo. Deixa eu ver se vai estabilizar para poder mostrar para vocês. Como vocês podem ver, ó, tá vendo? Ainda tá um pouco over aqui o vermelho, mas é o equilíbrio que você tem que obter. Cada placa tem um esquema diferente. E é para isso que existem os reguladores que eu criei nessa caixa. E aqui por fim a Neo Geo MVS aqui rodando o Super Sidekicks 3. Essa eu acredito aqui que muita gente jogou também nos bares e fliperamas por aí. Novamente, o azul aqui está um pouco forte. Ó. A gente tem que sempre dar uma equilibrada. Sempre modificar de aparelho para aparelho, né? Console por console, se for o caso. Olha aqui, ó. É o MVS. E como eu falei, você consegue pescar que tem algum problema nas cores olhando para o amarelo. Se você vê que o amarelo ele não tá muito bonito, ele não tá muito cor de ouro, né? Se você já conhece o jogo, como aqui no caso a relação aos números, você já nota que tem algo de errado, então você precisa ajustar. E quando você faz isso de forma fixa, principalmente na modificação aqui do tubo,
né, da televisão, você perde essa capacidade de ajuste, né? Tanto que todas as placas, todas as que eu possuo aqui, pelo menos, né, eles têm aqui entrando no modo de teste, aqui ó, no hardware test, né, que no caso é com controle. Você consegue, ó, tá vendo? Ver o ângulo da televisão, se ela tá pegando tudo. Tanto que você podem ver, ó, essa televisão não pega exatamente todo o quadro, né? Ela tem uma falha aqui que não consigo corrigir, né? Não dá para corrigir 100%. Aqui eu consigo ver o ajuste do vermelho, verde, azul e branco. É aqui que eu consigo ter a noção de que se as cores estão realmente equilibradas, né? Aqui ó, vocês podem ver o verde, ó, então bem vivo, o azul, o branco principalmente, que é ele que você vai fazer a mistura aqui e ver se de fato está muito exagerado ou não. Então é com essa regulagem que toda placa de arcade tem que você consegue fazer uma boa verificação das cores, né? Não é só a MVS, todas têm, a CPS2, a Naomi, todas elas no modo de teste possuem esse meio de verificação aqui, né? No caso da Neo Geo MVS, o ideal é sempre deixar o branco branco. Se você conseguir deixar o branco branco, né, sem num tom gritante, ou variando para o vermelho ou variando para o azul, é porque você conseguiu chegar na cor ideal, que é o caso aqui, ó. E você só consegue se você conseguir fazer uma forma de equilibrar o sinal. E foi o que eu fiz com essa caixa aqui. Deixa eu desativar ela aqui da televisão para vocês entenderem o que acontece com ela. A caixa aqui nada mais é que 6 potenciômetros, né, resistores reguláveis, seguidos em cadeia, para poder fazer o ajuste do vermelho, verde e azul. Só que a forma que é feita essa mistura são 2 ajustes para cada cor. Essa aqui, ela só o ajuste, o primeiro ajuste, né? Aliás, o ajuste final, né? Que a gente pode chamar ajuste final, mas é o ajuste primário. Ele só vai fazer da cor pro nada, da cor pro nada. Então ele vai criar apenas um meio filtro. Seria um ajuste fino comparado ao de baixo. Então ele só é um ajuste fino, é só para você tirar um pouco da cor, ou quando você notar que está tendo bleed, né, na tela, né, um vazamento de cores na tela, você consegue ajustar melhor. Mas esse aqui é o ajuste máximo, né? Esse é o que é o forte, esse aqui é o que realmente causa impacto, né? Tanto que eu ainda fiquei imaginando se era necessário mesmo ter o ajuste fino, né? Eu acabei deixando porque como já estava na minha ideia, já estava como eu tinha idealizado, então eu acabei deixando e de fato, tem horas que ele é útil, tem horas que ele não é tão útil assim, mas eu acabei deixando por questão de projeto, né? Mas nesse caso aqui, o ajuste fino ele complementa o ajuste principal. E esse ajuste principal, ele na verdade ele me faz a mistura da entrada das cores que vem das placas para o terra. Então o terra mata a cor, ao mesmo tempo ele vai misturando com a saída. Vai jogar para ajuste fino e que por sua vez vai jogar para televisão. Então o que ocorre nessa primeira parte é que é o mais importante. E tem que ter os potenciômetros junto com o terra e fazer esse equilíbrio para que a imagem não fique borrada. Porque se você tentar fazer de alguma forma que tente misturar com terra, como eu estava fazendo anteriormente, eu não estava conseguindo encontrar esse rumo, você vai ficar com a imagem borrada, sem definição. Aí não adianta de nada, então não é RGB. Continua usando composto que você ganha muito mais. Então o ideal é você fazer esse ajuste, utilizar potenciômetro. Se nesse caso eu utilizei 6 de 1K, todos são de 1K. Né? Eu estava no meu protótipo anterior eu utilizei potenciômetros de tanto de 1K quanto de 470, né, para fazer um teste. E eu percebi que os de 1K eles têm ajuste melhor, eles têm um controle melhor das cores, então eu optei por utilizar de 1K. Aí vai do que você achar melhor, né? Eu não sou nenhum técnico, não sou nenhum, né, especialista, longe disso, sou um mero gambiarreiro. Então, aqui é tudo por tentativa e erro. Tanto que é por isso que eu demorei para conseguir fazer um outro vídeo atualizando
o primeiro, porque eu estava tentando achar um meio de conseguir também ligar os consoles, coisa que eu não consegui. Então, por enquanto, o resultado ideal está dentro dos arcades. Eu vou ligar o Sega Saturno e o Mega Drive para vocês poderem ver como é que ficam as cores, mas ainda não está longe do ideal. Acredito que isso já é um outro ajuste. Isso aqui já é algo que foge da relação RGB televisão. Então, como vocês podem ver, cabos SCART para os consoles, eles têm componentes a mais, eles têm capacitores para tentar, né, equilibrar esse vazamento de cor. Então, acredito que isso que, né, faça diferença. Então vamos lá, eu vou ligar o Sega Saturno agora para vocês poderem ver. Agora aqui com o Sega Saturno ligado. O meu Sega Saturno ele já tem a modificação aqui, ó. Eu coloquei uma DB9, que é um padrão próprio que eu uso, né? Um padrão particular que eu utilizo desde muito tempo para ligações em RGB. E esse aqui eu já coloquei porque eu também utilizo o meu Sega Saturno para ligar em monitores com aquele conversor de RGB para VGA, né? Eu vou deixar um card no canto superior direito para que vocês vejam o vídeo, né, de eu fazendo um teste numa televisão de LED 42, né. Mas aí no caso foi um teste com Neo Geo, só para poder demonstrar. No caso eu também utilizo, né. Foi assim que eu comecei a utilizar o RGB, né. E naturalmente eu continuei com esse mesmo tipo de padrão, DB9, né, mas para que fique uma dica aí, né, quem tiver a fim de ter um padrão mais próximo do comum, utilizem conectores BNC. Os conectores BNC são utilizados em monitores PVM, né, os monitores da Sony, né, famosos monitores da Sony RGB. Então fica a dica aí, quem quiser acabar utilizando, né, um padrão para poder ligar na televisão ou caso coisa do tipo, utilizem os conectores BNC. Eles são viáveis, né? Existem adaptadores, né, de BNC para SCART. Então você pode comprar o cabo do videogame e depois conectar no conversor de SCART para BNC e consequentemente ligar na televisão. Então fica aí uma ideia legal para que vocês possam, né, caso queiram, né, poder utilizar esse padrão. Mas o meu eu uso o DB9, é um padrão que eu tenho, um padrão próprio. Eu vou até deixar aqui no canto também, né, para que vocês possam observar como é que é esse padrão, caso queiram utilizar. Não tem nada de espetacular, mas é uma forma que eu utilizei desde que eu comecei a fazer o mod do Game Gear, para ligar o Game Gear na televisão, né, via RGB. Já tentei também ligar aqui nessa televisão, não foi muito satisfatório, mas eu percebi que o problema é minha gambiarra para fazer o RGB funcionar no Game Gear, não é culpa da TV. Mas eu vou mostrar para vocês como é que fica aqui. O jogo no caso aqui vai ser o Daytona USA Championship Edition, né? Aqui no meu jogamos já tem um Swap Trick aqui ligado, mas o jogo é original. Então, mais para poder demonstrar para vocês. Eu vou tentar dar um close, vocês vão notar que tá mais rosa, né? As cores. A visão que tá tendo a câmera não é a mesma que tá tendo o meu olho aqui, né? Então pode gerar um pouco de diferença aqui na hora que for passado para vocês, mas a imagem é muito difícil de eu equilibrar. Ela sempre vai ficar mais verde do que deveria ser. Sempre. Eu não consigo achar um equilíbrio em que as cores ficam naturais. Não consigo. Sempre foge alguma cor. Sempre fica bem escuro. É aí onde é que mora o problema do verde, ó. O verde em excesso. Se eu tivesse ligado direto, a tela estaria assim, ó. Mas com os ajustes eu consigo equilibrar. Mas deixa eu rodar aqui o Daytona para vocês poderem ver como é que fica. Já podem ver que a imagem está bem escura, longe do ideal. E esverdeada. Tendo bleed nas cores, você tenta equilibrar, você não consegue. Se você quer jogar um pouco mais para cima, a tela naturalmente fica esverdeada. Só parece um pouco natural quando tira o verde, mas não adianta de nada. Tirar o verde você perde, tá perdendo cor.
Aqui olhando pelo celular, né, que eu tô gravando, nossa, tá lindo. Mas se você olhasse mesmo, as cores aqui estão bem escuras. Horrivelmente escuras. Aí, se eu tento aumentar um pouco, esverdeia. Aqui fica legal pra jogar, mas tá, não tá preto, não tá cinza a pista, tá verde. Podem ver, ó. Então, na verdade, o meu grande vilão para eu conseguir utilizar o Sega Saturn ou o Mega Drive tá sendo esse verde aí, ó. Tá matando tudo. Agora eu vou ligar o Mega Drive aqui para vocês poderem ver. Vai demorar um pouquinho, mas vou ligar o Mega Drive para vocês verem como é que fica. Temos aqui, ó, o Mega Drive 3, brasileiro mesmo, esse daqui, rodando com o mod do RGB. Aqui eu fiz um pequeno improviso, né, com uma DB9 que eu tenho de teste. Liguei aqui no RGB do console. E como vocês podem ver, até a imagem ela fica muito clara, muito, né, muito acinzentada, né? Mesmo que eu faça ajustes ali, ela ainda continua acinzentada. Eu posso descer um pouco aqui o nível, mas mesmo assim eu não consigo uma tela 100% escura. Tanto que, ó, posso fechar aqui, tentar puxar um pouco para cima e ainda assim ela vai ficar acinzentada. Então é como se você aumentasse demais o contraste. Ou seja, mesmo que você quer dizer, o brilho, né? Mesmo que você abaixe o contraste, ainda continua com muito brilho, né? Os cabos SCART para Mega Drive geralmente tem, né, três capacitores em linha, né? De 220 microfarads para poder fazer esse ajuste, né? O que eu também já tentei, mas eu não achei um resultado muito benéfico, muito satisfatório, não. Né? Mesmo acinzentado assim, acho que é melhor do que com os capacitores. Eles ficam com a imagem muito estranha, muito estourada, muito, né, divergente do resultado final. Mas ainda assim é possível utilizar o RGB no Mega Drive, né? Acredito que com capacitores diferentes o resultado seja melhor. Mas a princípio, se você tentar ligar direto, as cores podem sair um pouco mais acinzentadas que o normal. Né? Mesmo com os ajustes ali na minha caixinha, ainda assim a imagem fica um pouco fora do esperado, né? Apesar de da imagem ficar 100%. Ó. Vocês podem ver que a definição é perfeita, mas muito clara. Né? Eu estou usando aqui o Mega 3, que ele tá mais fácil. O meu, eu tenho até um Mega Drive ali, ó, o Mega Drive 2, mas ele não, ele já sofreu muitas modificações, então ele não tem a mesma estabilidade de imagem que o 3 aqui está tendo. Então eu optei por ele aqui para poder fazer a demonstração. Né? Mas é isso aí, galera. É o que eu queria demonstrar aqui para vocês em relação a essa modificação e o progresso que eu ando tendo com ele. Né? Eu queria só, né, passar essas informações aqui para vocês, né, em relação a essa modificação que eu realizei, o progresso que eu tive nesses últimos dias. Né, já são 3 semanas aí tentando equilibrar, tentar melhorar, tentar deixar algo, né, mais compatível com os consoles. Eu não sou técnico de eletrônica, eu não conheço nada de eletrônica, eu sou um tremendo fução, então eu não tenho nem muita propriedade de falar para vocês as coisas que eu ando descobrindo aqui, né? Tem pessoas especializadas nisso, talvez possam, né, opinar melhor a respeito, mas eu não, eu sou um gambiarreiro, sou um fução, eu não tenho nenhuma qualificação profissional para isso, meu negócio é outro, é computadores, não tem nada a ver com isso. Né? Mas o pouquinho que eu descobri, bem pouquinho, eu consigo ainda fazer algumas coisas, entre elas essa modificação. Então, prova que não é tão difícil, é fácil. Né? Basta você ter um pouco de paciência, ler bastante, né? Procurar pesquisar bastante antes de você fazer. Né? Uma outra coisa também que é válida aqui citar é que nem todas as televisões são compatíveis ou que elas são viáveis de serem feitas. Né? Essa aqui é uma gradiente, né? Modelo TV 2021, né? Caso vocês queiram procurar uma similar para fazer. E essa, comicamente, né, analisando o manual de serviço da mesma, o CI, responsável pelo controle, ele já tem a entrada RGB nela. Ela naturalmente já possui uma entrada RGB.
Eu não tive que hackear nada, eu não tive que utilizar o RGB da OSD da televisão para poder puxar o RGB. Não, longe disso, ela já tem RGB, ela já concede isso. Só é desabilitada porque não é um padrão utilizado no Ocidente, não é um padrão utilizado aqui no Brasil, por exemplo. Mas se você pegar o chip, né, o CI, no caso, que é o VCT4921, né, que aí tem suas inúmeras variações, utilizada nessa televisão, ela é também utilizada em televisões europeias e que tem o SCART, né? Isso eu já demonstrei no vídeo anterior, né? No primeiro vídeo dessa televisão. Então ela já tem essa entrada, ela naturalmente tem. O que você tem que fazer nas demais é você utilizar a entrada da OSD. OSD o que é? São os textos que aparecem na tela, né? Quando você troca de canal, quando você ativa alguma coisa, o menu da televisão, né? Eles são o OSD e é nisso que você hackeia, né? Nas televisões Sony, nas televisões Philips, para você poder ter uma imagem RGB, né? Você meio que desabilita uma imagem para colocar outra na frente, né? É isso que você faz com essas televisões. Essa Gradiente não tem isso. Ela é RGB, ela tem RGB, pronto. Simples assim. Então foi um grande achado, fica a dica, né? Vale a pena vocês analisarem também as gradientes para poder fazer essa modificação. Também tem a opção de ir direto na neckboard, né? Que isso já foi mostrado pelo André Retro Gamer. Ele faz essa demonstração com placas de fliperama, né? E eu estou tentando mostrar aqui também com consoles, né? Eu tentei fazer pela neckboard, não deu muito certo. A imagem ficou horrível, ficou muito instável, eu não curti. Eu parti pelo CI mesmo, estava fácil. Depois de que eu li o manual, fica mais fácil ainda, né? Então é isso aí, galera. É isso que eu queria passar aqui para vocês com esse vídeo, né? Tentar explicar melhor como é que eu consegui chegar nesse resultado. Ainda vou continuar a pesquisa, eu quero tentar utilizar o PlayStation 2, né? Que é um outro console que eu gosto muito, né? Eu tenho ainda a ambição de tentar fazer funcionar o PlayStation 2, o Nintendo Wii, né? Consequentemente GameCube, que é praticamente a mesma coisa, né? E eu já tentei o Game Gear TV, eu não tive bons resultados, mas como eu falei, isso não é culpa da televisão, e sim culpa do meu conversor, né? Instalado no Game Gear, ele não teve bons resultados mesmo com o conversor para VGA. Então eu já percebi que o problema não é a televisão, o problema é essa placa conversora de sinal. Então é um dos que eu já descartei, né? Aí fala, pô, mas você não vai tentar nenhum da Nintendo? Pô, eu até tenho os consoles, mas o meu Super Nintendo é um Super Nintendo de placa pirata. É um dos raríssimos Super Nintendos de placa pirata. Naturalmente ele não tem RGB. Se ele não tem RGB, não tem como fazer nada com ele. Então não é um de teste. Tem o Nintendo 64, você tem que comprar aquele chip para poder fazer, aquele CI para poder fazer a modificação RGB no console. Não tô afim. Nintendo 64 eu só tenho 3 jogos e eu jogo com Super Video, para mim já é satisfatório. Então eu quero perfeição de imagem no Mega Drive e no Sega Saturno. Né? Também tem o Dreamcast, mas o Dreamcast aí eu precisaria do cabo, né, para poder fazer esse teste. Né? E eu não tô afim de abrir o console e fazer modificações, porque eu já perdi um Dreamcast assim, eu não tô muito afim de fazer isso de novo. Então, Dreamcast também eu tô deixando para um plano bem futuro, né? Mas basicamente os consoles que eu pretendo fazer testes, né, ficam o Mega Drive, Sega Saturn, PlayStation 2 e o Wii. São esses 4 que eu quero pôr para rodar no RGB aqui, né, para poder fazer parte aqui da minha jogatina, né? Como eu já tenho as placas arcade funcionando, que é, né, o principal, que era o meu objetivo. Agora eu quero jogar também os consoles RGB. Então, nada mais é isso. Muito obrigado. Deixa o like no vídeo, curta o canal, acompanhe o Fórum Sega Brasil, né, que é onde eu coloco lá, né, as minhas descobertas, os textos, compartilho lá com a galera, vale a pena. Tem a comunidade no Facebook também, @colecionismogames, né? Só jogar lá na busca você vai encontrar. Então, muito obrigado, até a próxima.